Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos falar então sobre uma nova modalidade. Pois é, uma modalidade diferenciada de MSOL. A MSOL escondida, a MSOL disfarçada. Pois então, eu achei esse caso aí bem curioso, tá? Só que ele é um caso que, apesar de ser um pouco mais diferenciado, digamos assim, ele tem um exemplo que é um exemplo comum, que é justamente coisas que a gente fala aqui, do quanto que para a mulher o acesso à relação, né, o acesso ao relacionamento sério, ao casamento e tudo mais, ele tem uma grande importância ao ponto, né, de que ela deve necessariamente guardar muitos segredos. Então elas têm essa capacidade há muitos e muitos anos, há muitas gerações, né, de esconder muitas coisas por muitos anos, de levar literalmente para o túmulo aí muitos segredos, muitas situações, né, que elas viveram, tá? Então, por consequência, o homem ele tem que ter um cuidado redobrado e sim levar o tempo que for necessário para tomar qualquer tipo de decisão. Porém, nesse caso aí, né, eles estavam juntos, cara, há exatos 4 anos, ou seja, durante 4 anos, né, essa nigeriana aí, eles são da Nigéria, né, teve a capacidade aí de esconder os filhos, os 4 filhos que ela possuía, né, de outros relacionamentos ou de outro relacionamento, aí eu já não sei, não fala na matéria, tá? Mas que ela, né, escondeu aí por muito tempo e que muito provavelmente teve o apoio dos seus familiares, né? Talvez lá na Nigéria, culturalmente, exista uma ideia um pouco mais forte, talvez, não sei, né, de que uma mulher que já tenha filhos de outro relacionamento, né, e que hoje é uma MSOL, que ela provavelmente não vai conseguir aí um novo casamento e tal. Então, talvez ela tinha essa preocupação ainda maior e preferiu, né, esconder aí os 4 filhos. E muitos dos comentários lá na plataforma de dancinhas, que é de onde veio esse vídeo, né, falando a respeito disso, da dificuldade dela, nossa, que também não é tão fácil, não é tão simples, ou seja, passando aquele verdadeiro pano na mentirosa, porque é o que ela é uma mentirosa. O cara, ele precisa estar sim ciente desde o início de uma situação como essa, tá? Até porque, ao partir do instante que ele tiver ali o casamento com ela, ele provavelmente vai ter que, né, despender dos seus recursos, né, não só para ela, mas para filhos de outros, né? Existem questões, por exemplo, que podem envolver os outros pais ou o outro pai, né? Então tem muita coisa em jogo ali. O casamento ele não é uma coisa tão simples, tá? E justamente por isso que o homem ele tem que tomar todos os cuidados possíveis e levar o tempo que for, tá? Justamente por conta desse outro ponto. E aqui eu não tô dizendo necessariamente não. Você tem que tomar cuidado porque as emissoras disfarçadas estão rolando por aí. Não, não é bem assim. Como eu disse, esse daí é um caso curioso, um caso à parte. Que pode acontecer? Claro que pode, mas é um caso à parte. Aqui no Brasil, a nossa cultura, né, apesar de, né, todo homem ter esse receio e não querer, né, ter que cuidar aí de filhos que não são dele, de ter que, né, colocar recursos em filhos que não são dele, né, até por uma questão do quanto que a mentalidade de escassez do homem, principalmente aqui do Brasil, né, é tão elevada, né? É impressionante o quanto que eles têm esse medo também aqui no país e a gente, né, tá trabalhando justamente nesse aspecto para que se perca esse medo da solidão e aquela coisa toda, né? Então aqui no Brasil é mais fácil você encontrar homens dispostos a assumir aí algum meme-sol por aí, certo? Porém, obviamente também é difícil, né, para uma mulher aí, né, que já tenha filhos, conseguir o relacionamento, conseguir, né, um relacionamento sério pelo menos. O acesso à relação íntima a gente já sabe perfeitamente o quanto que para todas é um acesso muito facilitado, muito simples, é muito tranquilo de se obter, ok? Então, esse outro caso aí, esse caso aí lá na Nigéria e tal, ele é um caso peculiar, é claro, é um caso muito diferente, mas é sim um exemplo do que eu citei, um exemplo do quanto que elas estão sim com uma enorme capacidade de esconder vários e vários segredos de você. Então você tem que tomar o maior cuidado do mundo, cara, o maior cuidado mesmo. E é por isso
que muitos caras eles optam por não acessar mais o relacionamento. Eles têm a consciência de que a beleza feminina, né, de que a escassez que é comum, uma coisa é você viver a escassez e outra é você se entregar a ela, tá? Volto a dizer, não é necessariamente, então eu tenho que buscar a abundância para poder necessariamente lidar melhor com isso. Não necessariamente. É óbvio que se você tiver essa capacidade, a tendência é que esse pensamento em você melhore, óbvio. Mas ninguém escolhe viver em escassez, ok? Mas é possível escolher aceitá-la da melhor maneira possível e saber lidar com essa solidão, que é o aspecto que eu falo pra vocês aqui no canal há muito e muito tempo, tá? De que o homem ele precisa necessariamente se conectar com o seu lado masculino, que por consequência é solitário, tá? O homem masculino, ele é um ser solitário, tá? E é isso que eu falo pra vocês aqui no final das contas, tá? Então, entender essa questão é justamente como eu disse, não se entregar a possibilidades que muitas vezes estão óbvias, né? Não necessariamente estarão super, hiper, mega escondidas, como o caso do vídeo, talvez, né? Mas situações que são óbvias, que são red flags claras, né, na sua frente, e você mesmo assim, devido a esse sentimento, prefere se entregar, né? Prefere entregar seu relacionamento, entregar sua chave, né? Que é a chave do relacionamento sério, para aí um perfil que não vai te agregar nada, ao contrário, vai sugar muito de você, né? Então, por isso que tem alguns caras que optam por esse lado de eu não vou entrar num relacionamento, seja um relacionamento novamente, ou nunca entrei e não pretendo entrar, né? Então tem de tudo dentro dessa dinâmica, mas é uma dinâmica, né, num aspecto de até mesmo de se defender, é um aspecto de defesa, né? Então, estar ciente da natureza feminina, né, do lado mais profano nesse caso, né, que seria essa questão de que elas têm uma enorme capacidade de esconder segredos, né? Então, essa questão toda torna para alguns caras o relacionamento um aspecto inviável, justamente porque fica muito difícil, em boa parte das vezes, mesmo levando o tempo que for, né, fazendo a análise que for, você pode ser o cara mais, né, red pilado do mundo, tá? Ainda assim é muito complicado mesmo, né, a lidar com essas questões aí, com esses truques, vamos dizer assim, segredos que estão escondidos, né, na pessoa que você está se relacionando, né? Então por isso que alguns caras falam, por exemplo, de se relacionar com pessoas que fazem parte do seu meio, não procurar fora, né, e tal. Enfim, situações do tipo, ok? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, beleza? Tamo junto e um forte abraço a todos.